a matéria de hoje do quadro Eco Iniciativa, nós viemos até um depósito de materiais usados, vindo de demolição. A ideia é mostrar que é possível reformar ou construir usando justamente esse tipo de material, tendo uma ação mais sustentável. Para não errar e não ter dor de cabeça, o legal é você vir a um local como este com um profissional, ou pelo menos com a orientação de um profissional. Hoje, quem dá as dicas para a gente de como comprar da melhor forma possível aqui é o arquiteto Pulpo. Nós vamos começar por aquilo que é mais usado nas obras e caro, por exemplo, a janela. Isso, as janelas esquadrias em geral, né? Janelas e portas. Há que se destacar a diferença entre uma reforma e uma restauração. Quando nós estamos falando em restauração, o material que deve ser utilizado é o material oriundo da obra da época, e para isso você tem que realmente garimpar. E nessas lojas é que você encontra esse tipo de material. Janelas como essa, tipo guilhotina, são janelas antigas que dificilmente você encontra no mercado hoje. Você tem que ter, em especial, atenção na qualidade da madeira, que eram madeiras nobres, que é madeiras que hoje dificilmente você vai encontrar no mercado até pela sustentabilidade, a qualidade das suas corrediças e, no caso, por exemplo, os puxadores e fechaduras. Essa janela de madeira, que é uma janela mais comum da época, são os pontos principais que você vai ter que utilizar. Ver se tem cupim ou não também. Sim, isso é fundamental. Essas madeiras nobres é difícil você ter esse tipo de problema, mas não é impossível. Então acho que você tem que fazer uma análise na madeira, ver se ela está oca, principalmente com o toque você consegue perceber. Mas são madeiras nobres, dificilmente você tem esse tipo de problema, mas tem que realmente verificar esse tipo de situação. Agora a gente vai para as janelas de ferro. Esse é um material mais recente, é um material mais novo no mercado, novo, a gente fala de 20, 30 anos aí, mas é um material que realmente está mais em uso. Esse é o caso de uma reforma. Você vai reformar, então você pode você pode trocar uma janela dessa que você tinha, que era uma janela de época, para uma janela de ferro. Essas janelas de ferro, quando você vem até uma loja desse tipo, você tem que procurar principalmente a espessura das chapas, que as mais antigas têm uma chapa mais espessa do que as mais recentes, as mais novas. A qualidade que se encontra de conservação com relação à ferrugem, a movimentação das roldanas, que dá a movimentação... Vamos tentar abrir aqui. Aqui, isso. Ok? Elas ficam embutidas, as mais antigas são de ferro, as mais novas são de nylon. Você precisa verificar isso daí. E as fechaduras, né, que tem. E no caso, por exemplo, de você encontrar uma janela em bom estado de conservação, em que tenha um tipo de problema desse aqui, você procura o dono da loja e pede para fazer um descontinho, né? Que está faltando um vidro, né, mas o vidro é uma coisa muito fácil de você encontrar hoje em dia. Do lado de cá, então, a gente tem as louças, que também é uma parte que pesa. É a mesma situação. A louça é um produto nobre dentro da construção e existem as mesmas condições de reforma e de restauro. Você tem uma louça aqui mais antiga, em que a saída do sifão era atrás. A saída é isso aqui? A saída do sifão é esta peça, e aqui você tem inclusive uma área para respiro do vaso, né? Que essa situação é de parede, o sifão movimenta e joga o dejeto ali na parede. Os mais novos, eles vão para o chão, tá? Isso aqui é muito comum ainda na Europa, não mais aqui. Esse tipo de material você tem que diferenciar se é um restauro ou se é uma reforma, né? Você encontra louças que foram retiradas de obras em muito bom estado, e a maioria delas ainda tinha a utilização das cores. Hoje é muito comum o branco, né? Mas na época nós passamos por azul, verde. Então no caso de reforma você tem que manter essas condições. Então você procura dentro dessas lojas, você vai encontrar esse tipo de produto na qualidade e talvez até no modelo que você tinha da época, década de 60, 70.
você encontra bastante disso aí. Tem que ter o cuidado para não fazer a compra errada no quê? Se tiver trincado? A louça, principalmente, você tem que fazer esse tipo de verificação. Primeiro embaixo para ver se o sifão está em condições de uso. Você precisa ver se isso aqui não está trincado, se está em condições de uso, porque numa reforma isso aqui pode estar chumbado no chão e eles podem acabar quebrando isso daqui. Isso é principal. Trincas, que pode provocar acidente durante a utilização. E o gretamento. O gretamento, na verdade, ele fica totalmente trincado na parte interna, mas só que não é uma trinca propriamente dita, porque a trinca ela atravessa a peça. Ela só faz, acontece isso no esmalte. Ah, tá, que é isso. Aqui, por exemplo, nesse material você verifica que aqui em cima, no esmalte. Isso aqui é o gretamento que a gente está vendo. Exatamente. Isso aqui acontece só no esmalte, você vê que a peça está gretada aqui, mas ela não está trincada, você vê que não tem trinca atrás, ela é só um gretamento do esmalte. Esse tipo de ataque que acontece é por deficiência do esmalte, qualidade e tempo de uso. E a dica vale então também, que a gente já está com o azulejo aqui, é a mesma coisa. A mesma coisa. É que em caso de reforma, como você vai ter que retirar e recolocar uma outra peça nas mesmas condições, é difícil você encontrar um material desse daqui, num tempo desse de 30, 40 anos, que não tem esse tipo de gretamento. Mas não é impossível. Por isso você tem que garimpar. Você tem que ir até a loja e realmente garimpar. Então, olha, para você que gostou, hoje nós falamos de materiais que nós podemos usar. Por exemplo, o azulejo vai para a parede mesmo, a janela vai ser uma janela mesmo, mas na semana que vem você volta com outras dicas, que é a utilização de materiais que a gente pode garimpar nesse lugar aqui, mas que pode se tornar outras coisas. Isso, é o mesmo material que você encontra nesse tipo de loja, mas com outro uso, né? É um material que você dá uma outra destinação a ele. Agora a gente faz aquela pequena pausa, na sequência a gente volta com a Eco Culinária. Não saia daí. O programa mais real da região está de volta. Quando que foi que você saiu da cadeia? Dia 3 de julho, senhor. Saiu agora, dia 3 de julho? Trazendo o dia a dia das forças policiais municipais e estaduais de São Paulo. Qual que é a placa da sua moto? Supervisor, um apoio do canil. Vem pra trás do carro, mão na cabeça. Os três aí, vai, mão pra cabeça os três. Desliga a moto, desliga a moto. Desliga o veículo e desce com a mão pra cima, todo mundo. Olha, levanta a mão. Ele tentou fugir, se evadir lá da guarnição. Ação e adrenalina, no canal 24 da NET. Tá correndo aí, Para! Desmarca o local, né? Que é o PCC. Alerta Policial, segunda geração. Estreia 7 de junho, na ITV. O futebol também tem espaço aqui na ITV. Todas as terças, a bola vai rolar no ITV Futebol Clube, com destaque para o futebol amador da cidade de Itu e região. Destaque também para as equipes do Ituano e Capivariano, times que disputam o Campeonato Paulista. É toda terça, às 8 da noite, aqui na ITV. Trento. É isso mesmo, gente. O nome da culinária de hoje é Trento. Nossa culinária sustentável à base de abobrinha. De onde que vem esse nome? Vem de uma cidade, uma região da Itália, de onde vieram nossos antepassados, né? E essa receita, particularmente, foi me dada por minha avó, que é daquela região também. É uma receita diferente, muito gostosa, surpreendentemente combinando com cerveja gelada também. Tá, vamos agora então aos ingredientes.
20 abobrinhas italianas pequenas, médias, 8 azeitonas verdes picadas, 5 dentes de alho picados, 4 colheres de sopa de mostarda escura, 3 colheres de mostarda amarela, 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico, meio copo de água, azeite extra virgem e sal a gosto. Bom, para começar, abobrinha de boa qualidade. Recomenda-se que não seja muito grande e nem muito grossa, para facilitar o nosso serviço depois, para o segundo passo que nós vamos ter que fazer em seguida, né? Usando o mandolim, cuidado para não cortar o dedo, né? Que isso daí é perigoso. Lembrando que pode ser aquele utensílio do I99. Com certeza. Pode usar o uso doméstico, isso aqui a gente usa em escala maior no restaurante, por isso que está dessa forma, tá? O próximo passo depois desse, nós vamos colocar no forno em micro-ondas, na temperatura máxima, por 3 minutos. Terminado esse prazo, ela vai soltar bastante líquido, ela vai começar a desidratar. Antigamente, minha avó me ensinou a fazer isso com forno elétrico, com forno a gás. Hoje, com a tecnologia do forno micro-ondas, não há necessidade, né? 3 minutos. Fim desse prazo, você tira todo o resíduo de água que vai soltar da abobrinha e repete essa operação mais 2 vezes. No total, 9 minutos de forno de micro-ondas para desidratar direitinho. Então, por isso, deixa eu só interromper para o Gilberto mostrar aqui um pouquinho, enquanto a gente está fazendo aqui, mostrar o Felipe trabalhando. Por isso que a gente termina colocando, então, no recipiente que pode ir para o micro-ondas. Tem que colocar num recipiente que possa ir ao micro-ondas e que seja fácil de você manipular para retirar a água depois das 3 etapas de 3 minutos cada uma, que são necessárias para poder desidratar a abobrinha. E depois dos 9 minutos, né, do coloca, tira do micro-ondas e tudo, gente, olha como fica a abobrinha. Maurício, ela fica bem murchinha, né? Ela fica bem murcha, né, sai bastante o líquido dela, tem um pouco ainda, mas essas 3 etapas de 3 minutos são suficientes. Vou colocar agora num recipiente que permita a gente mexer com os demais ingredientes que vão na receita, que são os nossos temperos, né? Vai ter que ficar marinando também. O ideal, tem um segredinho nessa receita, que é deixar o sal por último. E por último significa deixar para o dia seguinte, para que todos os ingredientes dentro da mistura com a abobrinha permita a eles estarem interagindo ali dentro, né? E o sal a gente coloca só por correção no dia seguinte, para você não exagerar. Uma vez que mostarda, azeitona tem um sabor muito forte, se você adicionar o quanto você acha que pode estar colocando de sal, isso pode acabar com a sua receita. Então o ideal é você colocar no dia seguinte. Bom, então vamos começar a adicionar agora os ingredientes, os temperos que vão nessa receita. Vamos lá. Primeiro a água, né, que nós vamos colocar um pouco de água para ficar mais fácil dos temperos se mexer, isso. Vinagre balsâmico. Interessante, a gente primeiro tirou e agora a gente coloca. Exatamente, mas essa água é diferente, né? A outra foi do próprio produto. Agora colocamos o alho picado, que dá um sabor delicioso, né? O alho é muito bom. E por último, a azeitona picada, azeitona verde picadinha. Resta agora uma mistura de mostarda escura e mostarda amarela. Nós já selecionamos aqui a quantidade correta, né, para você colocar na receita. Isso, espalha direitinho, vai colocando separado. As 2 mostardas. A mostarda amarela é um pouco mais ácida, né? E essa mistura fica muito boa. E por ambos serem mais fortes, justamente por isso que a gente não coloca o sal de imediato. A gente deixa para colocar no dia seguinte, só para correção. Mistura bem. Só falta uma coisa agora, que é um azeite extra virgem de boa qualidade. Vamos lá. E aí o legal é deixar ela de um dia para o outro. De um dia para o outro, você mistura bem, né? Os ingredientes vão estar bem misturados na receita. No dia seguinte, você vai lá, a quantidade de sal está correta. Se for o caso, você vai ter que adicionar. Esses ingredientes não vão deixar salgado, mas vão deixar com sabor bem forte. O sal pode ser que atrapalhe, então você vai colocar um pouquinho só no dia seguinte.
Gente, que bárbaro, assim, bem simples, bem rápido. E assim, rápido na hora de montar, lógico, a gente tem que deixar de um dia pro outro, mas rápido de fazer. E aqui, depois, amanhã já tá pronto para comer. Pronto, olha, dá uma olhadinha só o aspecto que fica, a vontade de comer, não dá? Tá muito bom. Reduzir o sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão causa derrames e doenças do coração que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse eusoudocepor8.com.br e aprenda a viver mais. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Acho que tá na hora de apresentar a você o maior prazer de toda a cachorrada. Anda, coloca a cabeça lá. Pra quê? Coloca. É legal demais! E põe a língua pra fora. Isso é bom demais! Por que não experimenta? Ah, não, valeu. Isso é coisa de cachorro. Nessa época do ano, os consultórios ficam lotados com os donos de cães preocupados. Isso mesmo, é verdade. Além de uma doença muito comum, que é a sinomose, tem outras muito mais que chamam a importância nessa época do ano. Isso inclui também doenças como coluna. Na verdade, o que acontece é animais mais velhos, eles sentem mais com a temperatura baixa, né? Mas a gente tem a tosse dos canis também, que é importante ressaltar, que acomete mais filhotes, né? Pneumonias também, e entre outras. Por isso eu dou dicas a vocês. É importante nessa época do ano a gente prevenir. Fazendo o quê? A vacinação. Sempre procure o médico veterinário para estar especificando, orientando sobre a vacinação, pois existem algumas doenças que acometem muitos animais nessa época do ano. Por exemplo, a sinomose, que é uma doença que normalmente começa com corrimento nasal, corrimento ocular, diarreia, vômito, e que mais pra frente se desenvolve na parte do sistema nervoso. E muitas vezes, quando chega nessa parte, a gente não consegue ter um tratamento eficaz que vá falar que seu animal vai sobreviver. E a segunda é a tosse dos canis, uma espécie de uma gripe que dá muito em filhotes, em aglomerados de cães pequenos. Tem no sintoma inicial uma tosse seca, diminuição do apetite. Por isso é importante vacinar. Vacine o seu animal. Os cães idosos, nessa época do ano, nós temos que ter um cuidado extra, porque eles apresentam algumas lesões nas articulações, como artrite, artrose, que são como bicos de papagaio. Existem os cachorros maiores, que às vezes apresentam lesões coxofemorais, né? E que sempre nessa época do ano tende a intensificar a dor. Então, o que nós podemos fazer? Colocar roupinha, deixá-los num lugar quente, longe do frio, do vento, tudo isso para proteger seu animal, evitando que a dor se intensifique ainda mais.
Para cachorros que vivem no quintal, ou seja, fora do ambiente familiar, é importante também eles estarem prevenidos. Como exemplo, você pode ter a casinha do cachorro, um tablado de madeira, um colchonete. Se quiser pôr roupinha, pode, vai ajudar bastante. O importante é sempre estar prevenindo, deixando ele o mais aquecido possível para prevenir as doenças que são cometidas no inverno. É importante ressaltar também no banho e tosa, o proprietário está sempre ciente se no local que ele leva o animal, a água é aquecida, se durante o banho eles colocam protetores no ouvido para evitar que a água entre, causando otites, e se na hora que ele for secar, dentro desse intervalo do banho para secagem, ele está enrolado na toalha, não está num ambiente frio com corrente de ar. Tudo isso para evitar que a imunidade do animal diminua.